Boa tarde, estamos aqui novamente e eu tenho que pegar meu óculos que eu esqueci. Olá, boa tarde, como que vocês estão passando? Tudo jóia? Boa tarde, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui começando esse ano novamente com as lives e o nosso desejo é que nós possamos ter muitos momentos como esse aqui juntos para conversarmos, meditarmos, crescermos um pouco mais. Agora me diga, você está me ouvindo bem? E a imagem está boa? Digita um coraçãozinho aqui para mim, para eu saber se está tudo ok, se a imagem está boa, se o som está bom. Digita aqui para mim, por favor. Hoje o tema é super legal. Nós vamos falar sobre esperança. E a pergunta que eu faço desde imediatamente é: você começou o ano tendo esperança? Ah, obrigada, Oriana, obrigada. Me diga, como que você começou o seu ano? Você começou cheia de esperança? E você está com esse propósito de viver assim? Como é que começou o seu ano? É isso que nós queremos conversar agora, porque eu entendo que é super pertinente que nós tenhamos essa conversa sobre esperança. Olha que tema bom. Então, a pergunta é possível? É possível começarmos o ano novo cheios de esperança? É possível? Você acredita nisso? O nosso propósito é começarmos 2026 com as esperanças renovadas. Esse é o nosso propósito. Começarmos 2026 com as nossas esperanças renovadas. E sim, é possível. Eu creio, eu afirmo para você, é possível. Nós podemos começar este ano novo com esperança, com expectativa de que algo bom irá acontecer. Nós podemos começar o nosso ano assim. Agora, por quê? Por que nós podemos começar o nosso ano assim, com essa expectativa, com essa esperança de que algo bom irá acontecer? Não é porque torcemos que coisas boas aconteçam. Não é por causa disso. Não é. Não é porque existe alguma perspectiva de que o Brasil irá melhorar. Não é por causa disso. Não é porque existe a possibilidade de melhoras na nossa carreira, na nossa vida profissional, nas maiores lucros nos nossos negócios, de dar certo aquele amor. Não é por causa disso. Não, nós não começamos o ano novo cheios de esperança por nada disso. Nada disso, não é. Pois nada disso tem consistência. Você concorda comigo? Nada disso tem consistência para nos dar, de fato, esperança. Esperança verdadeira. Nada disso. Nada disso. Então, por quê? Por que nós começamos o ano cheios de expectativa, com esperanças, com uma esperança verdadeira? Por quê? Se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. E eu estou aqui para ajudá-la a ser uma mulher elegante, por dentro no coração e por fora, na imagem e no comportamento. E detalhe, essa elegância que nós desejamos, ela precisa começar dentro de casa, para depois ser percebida em público. Uma elegância baseada na verdadeira feminilidade. Se você gosta desses conteúdos, já vem conosco, anda conosco. Olha, por que então? Porque podemos ter esperança mesmo quando tudo diz que não. Olha, tá caindo aqui, peraí. Ai, só um minuto. O ring light começou a cair aqui.
Ai, ai, ai. Agora tá ok, né? Ai, ai. Ok. Então, por quê? Por que que nós podemos começar este ano, ó, de novo? Nossa, peraí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí, acho que agora deu certo. Então, por que que nós podemos começar o ano cheios de expectativa, cheios de esperança, mesmo quando tudo diz que não? Se nós olharmos para o nosso redor, para a perspectiva do governo, para a perspectiva econômica, para todas as perspectivas de negócio, de trabalho, pode ser que ao seu redor esteja tudo dizendo que não. Não, você não pode ter esperança. Mas sim, nós podemos. Categoricamente, nós podemos responder que sim. Por quê? Porque nós temos a certeza de que o Senhor Jesus está vivo. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ponto. Isso é a melhor resposta. Essa é. E essa resposta vem carregada de muita promessa e muita verdade. Verdade espiritual, verdades eternas. Então, sim, categoricamente, nós podemos crer, nós podemos ter esperança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Por isso. Em primeiro lugar, Ele, Jesus Cristo, Ele está vivo, e a palavra dele nos garante que Ele, o Senhor Jesus, já está em cada dia do 2026. Olha só que coisa maravilhosa. Antes de nós. Então, antes de nós vivermos o dia 29, amanhã, o Senhor Jesus já está lá. Esse é um primeiro ponto que você precisa guardar na sua mente e no seu coração. Segundo ponto, Ele, o Senhor Jesus, é o nosso pastor. E como um pastor de ovelhas, é Ele que abre o caminho para as suas ovelhas passarem. Olha só que coisa tremenda isso. O Senhor Jesus é o nosso pastor. E Ele mesmo abre o caminho para as ovelhas dele passarem. Esse é o segundo ponto importantíssimo, que nós precisamos guardar na nossa mente e no nosso coração. Terceiro ponto. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o nosso Deus é quem desembaraça o nosso caminho. Você está lembrado dessa promessa? O nosso Deus, o Deus vivo e poderoso, é o Deus que desembaraça o nosso caminho. Ele. Lá em 2 Samuel 22, 23, o rei Davi, ele escreveu da seguinte forma: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha o que o rei Davi escreveu. Davi, ele escreve esse cântico em resposta à bondade do Senhor ao livrá-lo de seus inimigos e das mãos do rei Saul. Ele tinha acabado de vivenciar isso. Aí ele escreve dessa forma. Ele presenciou o Deus que perfeitamente desembaraça o caminho. Olha que palavra poderosa. Quarto, porque está escrito na palavra de Deus que o nosso Deus é o Deus da esperança. O nosso Deus é o Deus da esperança. Guarda essa palavra. Em Romanos 15, 13, o apóstolo Paulo nos fala isso. Ele é o Deus da esperança. É quase como um sobrenome do Senhor Deus. Olha só. E porque Ele é assim, Ele pode nos encher de gozo e paz. E, consequentemente, no poder do Espírito Santo, seremos ricos em esperança. Então, porque Ele é o Deus da esperança,
Ele pode, no poder do Espírito Santo, nos encher de gozo e paz. E aí, consequentemente, nós seremos ricos. A palavra que ele usa aqui é ricos. Ricos de esperança. E qual que é essa esperança? A verdadeira esperança. Olha só. A verdadeira esperança. Então, eu quero trazer essa palavra para você ficar animada. Animada com essas verdades. Essas verdades. Se você conhece alguém que está desesperançado, já encaminhe essa live para essa pessoa, para que essas palavras, essas verdades eternas de Deus falem ao coração dela. Abençoe alguém. Seja um agente abençoador. Se você conhece alguém que está assim, desesperançado, começando 2026 assim, já encaminhe essa live. Agora, vamos ver como acontece esse pastoreio de Cristo. Nós falamos, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Como que acontece esse pastoreio? Olha, observe como as ovelhas podem ficar quando há um verdadeiro pastor. Vale um adendo. Você já é uma ovelha do aprisco do Senhor Jesus? Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E como há a verdadeira esperança no aprisco do Senhor Jesus. Você já é uma ovelha do Senhor Jesus? Olha só, lá em João, no livro de João, capítulo 10, versos 3 e 4, o Senhor Jesus vai à frente das ovelhas. Ele vai. Ele é o pastor. Elas o seguem porque conhecem a sua voz. Você conhece a voz do Senhor Jesus? Não são as ovelhas que vão à frente. Olha, atenção, não são. Não são as ovelhas que vão à frente abrindo o caminho. É o pastor quem as guia. O pastor. As ovelhas respondem à voz e à direção do pastor. E há esperança. O Senhor Jesus não é um pastor que guia de longe. Atenção. Ele vai junto do rebanho. Ele é o exemplo. Ele vai ensinando, orientando, protegendo e cuidando da vida de cada ovelha. Olha, cada ovelha. Ele não cuida só do rebanho todo junto assim. Não. E a ponto, observa, a ponto de deixar todas as outras ovelhas no aprisco e ir atrás de apenas uma se ela se desgarrar. Quando ela está saindo do caminho. Então, dessa forma, por essa palavra, há esperança. Há esperança. Nesse trecho, a ideia central do original grego, aqui nesse trecho, é o pastor sai à frente em movimento contínuo. Olha só, por que nós podemos ter esperança para 2026? Porque o pastor, Senhor Jesus, vai à frente. O sentido aqui nesse texto é, ele, o pastor, vai à frente em movimento contínuo. Ele não vai desamparar. Ele vai estar abrindo o caminho. Ele vai à frente, cuidando, orientando, protegendo, ensinando. E aí, as ovelhas, elas ficam o seguindo nesse caminho aberto por ele. Olha, há ou não há esperança? Em João 10, nos versos 27 e 28, fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Olha que palavra poderosa. Aqui a ideia de ir à frente aparece na relação. Ele fala, elas ouvem. O pastor fala, nós ouvimos.
É nessa relação que aqui acontece. Ou seja, ele, o pastor, ele toma a iniciativa e o rebanho responde. A ovelha responde. Não é qualquer pessoa que ouve a voz do pastor. Atenção, não é. É a ovelha. Por isso eu te pergunto, você já é ovelha do aprisco do Senhor Jesus? Essas promessas valem para as ovelhas que estão no aprisco. Ela responde, ela reconhece e identifica a voz do pastor. Olha que coisa tremenda. E quando isso acontece? Há esperança. Há esperança, há confiança. É ou não é verdade? Se você tem a certeza de que o pastor está indo à sua frente, num movimento contínuo, e ele fala e você identifica a voz dele, você reconhece a voz dele, isso gera uma confiança e uma esperança que você pode seguir aquele caminho. Sem dúvida, sem pestanejar, sem duvidar, sem gaguejar, sem retroceder. É assim, é assim. Por isso há esperança. Imagine aqui. Por que ela sabe que ele está ali? Porque o pastor, ele veio, arrebanhou as ovelhas, ele cuida e continuamente está cuidando, provendo, protegendo, orientando, ensinando. A ovelha reconhece a voz dele, o comando dele. Por isso há esperança. Percebe? Imagine que coisa incrível e tremenda ser conhecida pelo pastor. Então veja, a ovelha reconhece a voz do pastor. Mas aqui nesse trecho de João 10, 27 e 28, fala que ele conhece as ovelhas. Imagina que coisa tremenda é essa, ser conhecida pelo pastor. Então o pastor sabe que lá no rebanho tem uma ovelha que é branquinha rajada de preto. Ele sabe que lá no rebanho tem outra ovelha que é marronzinha com manchinhas brancas. Ele sabe cada uma, ele conhece cada uma. Ele, o nosso Deus, nos criou e ele sabe qual é a sua característica principal. Ele sabe quais são as suas características peculiares. Ele te deu todas essas características. Ele te conhece. Ele conhece. Se você já é ovelha do aprisco dele, ele te conhece perfeitamente. Sabe os desejos do seu coração, sabe as angústias do seu coração, sabe os desafios que você está passando, as dificuldades que você está passando, conhece a sua luta contra o pecado, conhece a sua luta contra aqueles relacionamentos conturbados. Ele conhece cada ovelha. Isso não é tremendo? Saber que você é conhecida pelo pastor? Assim, lá no maior grau de intimidade, coisas que nem o seu cônjuge, nem os seus queridos conhecem, ele conhece. Isso não é tremendo? Jesus Cristo, que vive e reina, é o nosso bom pastor. E ele conhece cada uma das suas ovelhas. Sabe o que está no nosso coração, quais as nossas necessidades, né? Como a gente falou, as nossas aspirações, ele conhece. Ele sabe qual porta é melhor abrir para cada ovelha. Ele conhece os nossos pensamentos, até as nossas intenções, ele conhece. Esse é o bom pastor. Nisso, veja, nisso está a verdadeira esperança. Nele está a verdadeira esperança. Agora, podem existir aquelas ovelhas que são rebeldes e que não querem, veja, não querem seguir o pastor. Pode existir.
Assim, infelizmente. Para essas, o bondoso pastor irá disciplinar, corrigir e de forma amorosa, atenção, amorosa, fazê-la ter um coração quebrantado, ensinável e submetido ao senhorio dele. Mas até para essas ovelhas há esperança para o ano novo. Olha que coisa tremenda. Até para essas ovelhas rebeldes há esperança para o ano novo. No Salmo 23, que talvez você conheça muito bem, o Senhor é o que conduz pelas veredas da justiça e pelo vale da sombra da morte. Ele leva-me junto das águas de descanso. Está escrito lá. Indo à frente, adiante, como guia, defensor, refrigério. Ele. Isso é o que gera em nós, as suas ovelhas, a esperança de que venha o que vier neste ano, ou o que ele mesmo permitir, tudo será para o nosso bem, tudo será o melhor. Glória a Deus, né, Kênia? Glória a Deus. Mesmo que você venha a não entender o que seja o melhor, Ele é o pastor. Então tenha esperança. O pastor estará com você. O pastor estará em movimento contínuo, abrindo o caminho para você. Ele estará te orientando. Ele estará te ensinando, te protegendo, cuidando de você. Há esperança. Por isso, entregue-se a Ele e seja ovelha do aprisco dele. Tenha esperança. Entregue-se a Ele. O verso 1 do Salmo 23, na versão inglesa da Palavra de Deus, expressa isso de uma forma muito boa. Eu até considero melhor do que as nossas versões em português. Porque lá ele escreveu dessa forma: o Senhor é o meu pastor, e ele, o pastor, não me faltará. Aqui nas nossas versões está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que na versão inglesa eles escreveram: o Senhor é o meu pastor e ele, o pastor, não me faltará. Eu acredito que é isso, o grande diferencial. Ele, o pastor, ele não desampara as ovelhas. Ele cuida até de uma, se essa uma for pelo caminho errado. Ele deixa as outras 99 guardadinhas e vai lá atrás dessa uma, cuidar dela, pegá-la de volta, tratá-la, recuperá-la e trazê-la para dentro do aprisco, para dentro do caminho. Esse é o nosso pastor, por isso a esperança. Não é verdade? Não é tremendo isso? Então, somente por isso, nós podemos ter esperança para o novo ano, neste novo ano. O texto grego original para o verso 3 do Salmo 23 fala da seguinte forma: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aí ele ressalta: ele, o pastor, guiou-me por veredas da justiça, onde o verbo significa literalmente guiar, conduzir pelo caminho, servir de guia. Então, é literalmente, quando ele está falando no Salmo 23, esse verso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, significa literalmente guiar, conduzir pelo caminho, servir de guia. Por isso, há esperança. Veja. Ou seja, o Senhor, o pastor, é aquele que toma a frente, indicando o caminho, a trilha, como quem já conhece o percurso e conduz o rebanho, a ovelha por esse trajeto.
Então, quando nós falamos lá no início da live que por que nós podemos ter esperança? Porque, na verdade, o nosso Senhor, o pastor, ele já está em cada dia de 2026 antes de nós, é por causa disso aqui. Ele já conhece o caminho. O nosso Deus é o Deus onisciente. Ele é o Deus que sabe todos os nossos dias antes mesmo de que nós nascêssemos. O Salmo 139 fala isso, que ele já tinha todos os nossos dias escritos e pré-determinados antes do nosso nascimento. Então, ele já sabe o que está ali no amanhã. Porque ele já sabe, porque ele já está lá, há esperança. Olha que coisa tremenda. Então veja, vou repetir essa parte aqui. O Senhor, o pastor, é aquele que toma a frente, indicando o caminho, a trilha, como quem já conhece o percurso, e conduz o rebanho, a ovelha, por esse trajeto. Aleluias! Que coisa tremenda isso! Que coisa maravilhosa essa! Isso significa que ele, o Senhor nosso pastor, já está em cada dia. Ele conhece o percurso, ele já traçou, como está escrito no Salmo 139. E isso pode nos encher da verdadeira esperança, a que vem do nosso Deus. Nós não podemos deixar de mencionar um ponto. E para aquelas pessoas que não são ovelhas do aprisco de Jesus, há esperança? Se você, porventura, ainda não é ovelha do aprisco de Jesus, há esperança? A resposta é simples. Todas as promessas ressaltadas aqui são para as ovelhas. A verdadeira esperança é para as pessoas que já se entregaram a Jesus e vivem sob o senhorio dele, o pastoreio dele. É preciso fazer parte do aprisco de Jesus. Só assim será elegante por inteiro. Dessa forma, nós podemos ressaltar todas essas verdades eternas de Deus, como o pastor Jesus Cristo vai à frente, guia, apacenta, conduz, leva as águas de descanso, defende, refrigera a alma, todas essas promessas. E as ovelhas o seguem, percorrem o caminho que ele mesmo percorreu primeiro. Olha só. Por isso, há esperança. Há verdadeira esperança para 2026, para este novo ano. Amém? Se você deseja aprender a tratar e saciar o seu coração, mesmo no meio dos vazios da alma, venha para a mentoria. Tudo começa no coração. Nós entendemos que nós mulheres que desejamos ser elegantes por inteiro, nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração, a tratar e saciar o nosso coração logo quando os vazios da alma começam a saltar. E o que você entende como vazio da alma? Por exemplo, a depressão, a angústia, a tristeza, a ansiedade, o descontentamento, e aí a lista é grande. Então, quando a desesperança, hoje nós estamos falando sobre esperança, a desesperança também é um vazio da alma. Nós entendemos que nós precisamos aprender a lidar com o nosso coração. Em primeira mão, da seguinte forma, porque quando alguma coisa nos acomete, algum desses vazios ou frustrações da alma, quando eles vêm, nós precisamos saber lidar antes de sair procurando remédios, antidepressivos, coisas externas. Nós precisamos aprender. Por isso a mentoria, tudo começa no coração. Ali nós vamos trabalhar vários vazios da alma. Para quê? Para que nós aprendamos a lidar com eles. É uma mentoria que acontece em 10, hoje ela está em 10 encontros, ao vivo, é online os encontros.
E nós vamos estar abrindo uma nova turma agora, em breve. Então, se você deseja participar, vai ser online, de qualquer lugar que você estiver do Brasil ou do mundo, você pode participar conosco. Eu recomendo fortemente, porque nós precisamos, trazer as verdades eternas de Deus para a nossa mente e para o nosso coração. É o primeiro passo para nós lidarmos com o nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Não esquece, encaminhe essa live para alguma pessoa que precisa dessa injeção de ânimo e ter essa verdadeira esperança. Já encaminha essa live, nós vamos deixar gravado aqui no perfil. Deus te abençoe, excelente restante de quarta e excelente restante de semana. Vamos juntas! Todo o nosso trabalho aqui é por causa do projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Os nossos pilares são coração elegante, imagem elegante, comportamento elegante. E defendemos totalmente que a elegância por inteiro começa dentro de casa, para depois ser percebida em público. E também defendemos que toda a elegância por inteiro está baseada na verdadeira feminilidade. Vamos juntas? Deus te abençoe. Grande beijo.